Olá, Direto da Redação já está no ar e a gente abre falando do Março Amarelo, mês dedicado à conscientização sobre a endometriose, doença que afeta 1 a cada 10 mulheres. A médica ginecologista, doutora Catiane Lustosa, explica mais sobre a doença, causas e tratamentos da endometriose. Doutora, muito bem-vinda ao Direto da Redação. Eu queria que a senhora começasse explicando o que é a endometriose. Então, eu queria agradecer o convite de estar aqui com vocês. Endometriose é uma doença crônica, inflamatória, que atinge 10 até 15% das mulheres. E hoje a gente sabe que ela é uma doença sistêmica, ou seja, ela não atinge só os órgãos femininos, mas ela atinge a saúde da mulher de maneira integral. Ela é o endométrio, que é a camada interna do útero, que é a responsável pela nossa menstruação, crescendo fora do útero. E ela começa a atingir órgãos perto da pelve ali feminina, como o intestino, a bexiga, os ligamentos do útero, o ovário, a trompa e até órgãos longe do útero, como por exemplo o diafragma, o pulmão. Então essa doença ela é muito inflamatória e ela tem causas genéticas e epigenéticas, por exemplo. Doutora, quais os sintomas da doença? Os principais sintomas são sintomas inflamatórios. Então, se a gente lembra de qualquer coisa que inflama a gente lembra de quê? De dor. Então, o principal sintoma da endometriose é a dor. E essa dor pode se manifestar de diversas formas. Por exemplo, uma cólica menstrual muito intensa. A gente sempre pede para a paciente classificar essa cólica como uma nota de escala. Então, de 0 a 10, quanto de dor você tem? Se a paciente pontua de 7 para cima, a gente já pensa numa endometriose. A outra dor que pode surgir é a dor da relação sexual. Então, nenhuma relação sexual pode ser dolorosa. Então, não existe, porque minha vagina é pequena, ou porque o pênis é grande, ou porque é incompatível, não existe. Isso a gente já sabe por completo. Então, ter dor na relação pode ser um sintoma de endometriose, sim. A outra dor que pode surgir são as dores de alguns órgãos. Então, por exemplo, dor para evacuar, para fazer cocô, ou dor para fazer xixi, ou alterações do intestino ou da bexiga durante o período menstrual, também é uma queixa importante de endometriose. Além dessas dores, são as dores crônicas, que já não tem mais a menstruação como uma causa, ou seja, uma dor diária de mais de 3 meses, que persiste, que a paciente não sabe, é uma dor pélvica, então isso também pode ser endo. E a outra sintoma que a inflamação também influi é o sintoma da dificuldade de engravidar. Se eu pegar todas as mulheres com endometriose, metade delas pode ter essa dificuldade. Então faz parte até do diagnóstico, quando a gente está investigando um casal infértil, solicitar os exames da endometriose. E o tratamento da endometriose, como é que é feito? O tratamento ele vai ser de acordo com a idade da mulher. Então, quando a gente dá o diagnóstico clínico, a gente pede um exame de imagem, que é conhecido como mapeamento da endometriose, que é um transvaginal com preparo intestinal associado, porque ele é mais demorado, ele é mais específico, ou a ressonância pélvica também com esse preparo intestinal, com pessoas que saibam ver. Feito o diagnóstico radiológico, a gente vai ver a gravidade da doença. Então, a partir daí, a gente classifica a doença em 3 a 4 graus. Se for grau 4, um grau mais grave, que acometa órgãos e danifiquem esses órgãos, a gente já vai direto para o tratamento cirúrgico. Se for um grau 1, 2, 3, que são doenças de leve a moderada, a gente vai para um tratamento ou clínico, a depender da idade. Então, a paciente tem dor, tem muita cólica, a gente pensa no tratamento clínico inicialmente, que vai envolver, às vezes, hormônios, mas principalmente mudança de estilo de vida. Como é uma inflamação, eu preciso diminuir essa inflamação. Então, se eu diminuo através da alimentação anti-inflamatória, acompanhamento nutricional, atividade física, um educador físico, a fisioterapeuta, eles todos são envolvidos, a saúde mental também, porque atinge essa parte do sofrimento feminino, e isso a gente precisa também com psicólogo, às vezes com psiquiatra. Então, juntando essa equipe multidisciplinar, a gente consegue tratar melhor e adequadamente. A partir daí, a gente acompanha. Se a doença não está evoluindo, se ela estacionou, se a paciente está com a qualidade de vida boa, ótimo, é acompanhamento anual.
Se a paciente continua tendo muita dor, mesmo fazendo o tratamento hormonal ou de mudança de estilo de vida, ou se a evolução da doença existe, aí a gente parte para o tratamento cirúrgico. Se a paciente tem dificuldade de engravidar, eu não tenho como parar a menstruação dela, eu não tenho como ter tempo para mudar tanto o estilo de vida para poder ela engravidar. Então, às vezes, a gente opta pelo tratamento cirúrgico para melhorar essa chance de uma gravidez espontânea ou até para melhorar a chance de uma fertilização, de uma inseminação. Então, vai depender muito do objetivo da mulher e da gravidade da doença. Doutor, o diagnóstico precoce, ele ajuda? Demais. Então, hoje a nossa luta no Março Amarelo, esse mês, ele começou em 93, né? Já tem muito tempo. Foi lá nos Estados Unidos que tem uma ativista muito importante na causa da endometriose. E aí ela começou a falar no mundo inteiro e aí a gente foi realmente proclamando esse Março Amarelo. Por quê? Porque ele é muito importante de ter um diagnóstico precoce. A gente sabe que a doença ela pode começar na adolescência. Então, essas meninas que têm muita cólica, que vão para emergência, que tomam muitas medicações, que faltam colégio, esse alerta da gente dar o diagnóstico ali na adolescência faz com que a gente evite essa progressão. Porque se o acompanhamento é melhorar a dor e qualidade de vida, desinflamar, mudar estilo de vida, que pode potencializar a doença, pode ir aumentando a doença, e evitar que ela cresça e atinja esses órgãos, levando a um grau mais grave, a gente consegue mudar a vida dessa paciente. Diminuindo chance de ter dificuldade de gravidez, diminuindo chance de ter dor crônica, de sofrimento, de dor na relação, depressão, ansiedade, que podem ser causadas por esses sintomas. Então, realmente a nossa luta é do diagnóstico precoce e da conscientização, não só das mulheres, mas dos profissionais de saúde, que às vezes negligenciam a dor feminina. Então, muitas vezes a mulher é tida como chata, que inventa a dor, que vem para emergência, é pitiosa, tá inventando. Então, a gente tem que tirar isso da cabeça. Dor não é normal. Então, a gente precisa realmente conscientizar toda a população. Quais as causas da doença? As causas principais, hoje a gente sabe que são genéticas, ou seja, vários genes que podem causar a dor, que podem causar o desenvolvimento da endometriose. Epigenéticas, que é o quê? Coisas da nossa vida, estilo de vida não saudável, que transformam um gene que era normal num gene que pode causar endometriose. E as causas imunológicas. Então, às vezes, quando eu tenho o gene da endometriose, eu tento desenvolver, mas o meu sistema imune atinge ali e não deixa, ok, eu não desenvolvo. Mas se o meu sistema imune não permite, né, que desenvolva, ele vai continuar. Então, as causas principais são genéticas, epigenéticas, que são mudanças do nosso estilo de vida não saudável, e imunológicas. Uma vez diagnosticada a doença, e se ela não for tratada, o que é que pode ocasionar? A dor e a inflamação sistêmica, ela pode causar uma sensação de adoecimento, uma febre que parece ser uma febre interna, que a paciente até brinca, eu estou me sentindo cansada, me sentindo febril, uma alteração psíquica, porque ela não entende aquele processo de dor na relação, por exemplo, então ela começa a ter dificuldade das relações sexuais, diminui a libido, piora esse processo do ser da relação sexual, e as dores crônicas, que são as principais a principal catástrofe da endometriose. Ter dor diária que não melhora com nada é enlouquecedor. Então, a gente quer evitar que chegue a esse tipo de causa, né, de tipo de dor, que atinge até 20% a 40% das mulheres com endo, por conta do atraso diagnóstico. A gente tem um atraso diagnóstico de até 7 a 10 anos, para você ter ideia. É muito tempo. Tem algum perfil de mulher que é mais acometida por essa doença, de idade? Ela pode ser na idade reprodutiva. O que é a idade reprodutiva que a gente chama? Da primeira menstruação até a menopausa. Então, nesse período é que a gente pode ter a endometriose desenvolvida. Claro, tem casos mais raros na infância e casos mais raros depois da menopausa. Mas durante todo esse período você pode ser acometida. O problema é que a gente não dá o diagnóstico na adolescência. E quando a gente não dá o diagnóstico na adolescência, vai desenvolvendo e aí
E aí pode gerar uma doença mais grave quando ela for tentar engravidar, por exemplo, aos 30 anos. Entendi. Doutora, para a gente encerrar essa entrevista, eu queria que você deixasse um alerta para as mulheres. Qualquer sintoma, procurar um especialista. Ou não tem sintoma, procurar um especialista pelo menos uma vez ao ano. Qual é a orientação? Então, a principal orientação é, quando você tem uma dessas queixas que eu falei, cólica menstrual intensa, dificuldade de engravidar, passou ali dos 6 meses, 1 ano, tem que procurar. Dor na relação sexual, as alterações intestinais urinárias no período menstrual, ou uma dor que não está ali se resolvendo com nada, tem que procurar o médico. A especialidade da ginecologia é a principal, né, de dar esse diagnóstico, e existem médicos da ginecologia que são especialistas na endometriose. Então, se você tem algum desses sintomas, fala com o seu ginecologista, pergunta se precisa ir num especialista, ou se vai fazer algum exame de imagem, que são aqueles que eu falei, né, o mapeamento ou a ressonância. O importante é dar diagnóstico. Porque quando a gente não tem o diagnóstico, a gente não tem como gerir aquele processo inflamatório. E eu brinco muito com as pacientes que a endometriose é como uma diabetes, como uma pressão alta. Eu vou acompanhar, a gente vai ter que acompanhar o resto da vida, mas tem como viver de maneira saudável, sem essas repercussões tão negativas. Tá, então, doutora, muito obrigada pela participação aqui no Direto da Redação. Direto da Redação traz agora uma entrevista sobre o programa Cresça com Seu Filho Criança Feliz, uma iniciativa da Prefeitura de Fortaleza que promove desenvolvimento integral das crianças da gestação até os 3 anos de idade. Quem fala sobre o assunto é a gerente da Célula de Proteção Básica da SDHDS, Guilhermina Fernandes. Guilhermina, muito bem-vinda ao Direto da Redação. Qual é o objetivo desse programa? Cresça com Seu Filho Criança Feliz. Bem, o objetivo do programa é apoiar as famílias, né, nessa fase tão importante para as crianças, que é a primeiríssima infância. São crianças de 0 a 3 anos. E essa fase da vida é uma fase de oportunidades. Então, o programa vem apoiar as famílias para que elas reconheçam, né, e estejam oportunizando esse desenvolvimento nas atividades diárias, corriqueiras, relacionadas a afeto, a vínculos familiares. Então, o programa ele visa estar dentro dessas residências, né, apoiando essas famílias nesse sentido. Guilhermina, e como é que é feito esse acompanhamento? Bem, o programa Cresça com Seu Filho Criança Feliz aqui em Fortaleza, ele trabalha de forma intersetorial, né, e não poderia ser diferente, uma vez que o programa preconiza que a criança seja vista de forma integral, né, nesse arcabouço do seu desenvolvimento. Então, o programa ele trabalha conjuntamente com outras secretarias, mais notadamente a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós temos 2 equipes de visitadoras e supervisores, nessas 2 secretarias. Então, espalhados pelos diversos territórios de Fortaleza, a gente trabalha através da estratégia da visita domiciliar com esses visitadores. Durante essas visitas, o que é que os agentes checam? Eles checam a questão da carteira de vacinação, se a criança está matriculada na escola? Isso. Inicialmente, quando nós adentramos a essa casa, com a permissão dessas famílias, a gente passa por várias etapas, né? A primeira é conhecer, de fato, essa família nas suas necessidades, cartão de vacina, como você bem coloca, ver as questões socioassistenciais que aquelas famílias demandam, se elas estão inscritas no cadastro único, né, que é a porta para que outros benefícios possam ser agregados a essa família. É importante dizer que o programa Cresça com Seu Filho não é um programa de transmissão de renda, né? Assim como o programa Bolsa Família, mas que através do cadastro único que essas crianças elas possam vir a ter, que na sua maioria elas já têm, as que nós atendemos, elas passam a vir fazer parte, né, desse programa. Então, diante disso, dessas etapas, desse reconhecimento desse contexto familiar, os nossos visitadores passam a desenvolver com as famílias semanalmente atividades lúdicas, né? Que para alguns observadores podem ser tidas como brincadeiras,
né? Mas o brincar ele é essencial nessa fase da vida da criança. Então é através do brincar, através da brincadeira, que a criança experimenta o mundo. Então as atividades que são desenvolvidas dentro dessas residências, o nosso visitador faz com esse cuidador principal, que muitas vezes é a mãe, é uma tia, é a avó. E essa atividade ela tem um objetivo, seja de estímulo motor, seja de estímulo da linguagem. E aí essa família ela fica com essa atividade para desenvolver durante a semana com a criança. Então, além desses ganhos, né, que a gente tem com as atividades, é uma forma de se aproximar, é uma forma de dizer para essa criança que nós estamos dando tempo para ela, né, que nós reconhecemos os seus aprendizados. Então, o programa, ele trabalha nessa perspectiva. Hoje a gente está falando do universo de quantas crianças acompanhadas pelo programa? Bem, hoje aqui em Fortaleza nós temos 2.700 famílias acompanhadas, dentre crianças de 0 a 3 anos e gestantes. Tendo em vista que o programa, ele tem esse cuidado de perceber a criança ainda nessa fase, né, da gestação. Então, esse cuidado com a mulher, essa atenção que se dá à saúde da mulher e à saúde também dessa criança ainda nessa vida intrauterina. Guilhermina, qual a importância de se dar essa atenção redobrada, uma atenção maior para a criança de 0 a 3 anos, para aquela criança que está na primeiríssima infância? Bem, os estudos apontam, né, que essas crianças de 0 a 3 anos, que elas recebem maior estímulos, que elas recebem atenção, de que elas recebem vínculos, né, que elas têm a oportunidade de vínculos afetivos mais fortalecidos, são crianças que têm maior desenvolvimento, elas têm maiores, digamos assim, elas se destacam ao longo da vida, seja nos seus aspectos emocionais, de segurança, como também nas questões da educação, né? São crianças que chegam mais desenvoltas na sala de aula, né? Com mais habilidades desenvolvidas. Então, como eu disse inicialmente, são oportunidades que a gente dá, né? É oportunizar esse sujeito, né, que está em pleno desenvolvimento. Os estudiosos falam que a primeiríssima infância é uma janela de oportunidades, né? E aproveitar essa potencialidade desse desenvolvimento neural nessa fase da vida, ela é muito importante para nós, seres humanos. Hoje o programa virou aí referência internacional, né? Recentemente pesquisadores de Harvard estiveram aqui para trocar ideias, para conhecer mais sobre a iniciativa. Como é que foi essa experiência? Essa troca continua porque a gente reconhece que dessa importância de pesquisadores, dessa troca de saberes que a gente tem em relação a outros estudos, né? Então, quando os pesquisadores vêm aqui, eles procuram saber como é implantado o programa em Fortaleza, como é desenvolvido, as nossas estratégias para alcançar as famílias. E também eles têm outros pontos, né, que chamam a atenção e nos trazem também outros olhares, né? Então, é como você diz, essa troca é importante, né? Então, quando a gente recebe um pesquisador, quando a gente recebe um conteúdo novo, a gente sempre tenta aprender com ele. E a família que está nos assistindo, que faz parte desse perfil, que tem criança, tem gestante ou criança de 0 a 3 anos, que ainda não participa do programa, como é que ela faz para participar, para entrar, se ela se interessar? Bem, ela pode procurar os Centros de Referência Social, que são os CRAS de Fortaleza. Lá ela pode procurar a coordenação, né, desses CRAS e dizer da sua intenção de fazer parte do programa. E aí ela vai compor uma lista de espera. Claro que nós temos em Fortaleza um universo, né, grande de pessoas, então nós temos ainda uma equipe que não abarca, né, todo esse contingente, mas nós podemos trabalhar, né, com as filas de espera e como a gente atende crianças até 3 anos, então quando essa criança completa os 3 anos de idade, o nosso visitador já atende outra família, né, dentro desse perfil. Então, ela pode procurar os nossos centros de referência de assistência social, como eu falei, e também as unidades de saúde,
onde nós temos agentes comunitários de saúde que fazem as visitas utilizando a metodologia do programa. Então, eles podem procurar a coordenação desses 2 equipamentos. E aí, se tiver dúvida onde é que tem um CRAS, no site da Prefeitura, no fortaleza.ce.gov.br, tem os endereços tudo direitinho. Exatamente. A gente, no nosso site, tem todos os endereços dos equipamentos da Prefeitura e no seu bairro, perto da sua casa, possivelmente sempre tem um posto de saúde ou um CRAS de referência. Tá ótimo, então, Guilhermina. Muito obrigada pela participação aqui no Direto da Redação. Parabéns aí pelo trabalho. E é um resultado que a gente vai ver aí a longo prazo, né? E vai ser um resultado bem positivo, com certeza. Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço também a todas as famílias que já nos recebem, né? Agradecer por essa rica oportunidade de estar trabalhando com os pequenos e, como eu lhe falei inicialmente, são sementes, né? Que a família ganha, a sociedade ganha, todos nós ganhamos em termos uma qualidade de vida, né, melhor. É sim, obrigada, viu? Muito obrigada. Nosso assunto agora é empreendedorismo. Ter o próprio negócio é o sonho de muita gente, mas empreender tem muitos desafios e exige conhecimento. Sobre esse assunto, eu conversei com o empresário Eliel Adolfo. Confira. Eliel, muito bem-vindo ao Direto da Redação. Que cuidados são necessários para a gente ter antes de abrir um negócio? Certo, muito obrigado, Daniela, é um prazer estar aqui. Bom, nós vemos que quando as pessoas elas querem abrir um próprio negócio, elas têm muitos desafios. E o primeiro de todos que eu vejo é a pessoa primeiro saber qual tipo de negócio ela quer exercer. Porque no dia a dia a gente encontra muitas pessoas e é natural a gente encontrar pessoas de sucesso em alguma área e a gente fala, aquele negócio dá dinheiro. Que às vezes, na grande maioria, a pessoa começa a empreender por uma necessidade financeira. E aí, com isso, ela vai para um caminho que talvez não é aquilo que é o melhor para ela. Então, o planejamento antes de iniciar o negócio, saber se aquilo realmente é o que ela quer fazer, se realmente aquele mercado faz bem para ela, é o que ela vai se adaptar, esse é o primeiro passo que ela tem que fazer. Para empreender, precisa também muito conhecimento, né? Estudar sobre a área. Com certeza, porque nós vemos que, infelizmente, quando a pessoa vai ser, por exemplo, médica, ela tem que fazer uma faculdade, ela tem que exercer vários cursos, profissões, estágio. Agora, quando a pessoa vai empreender, na sua grande maioria, ela acredita que é só ela abrir um CNPJ e ela virou empresário. Eu costumo até brincar, né, que empresário, às vezes, de certa forma, a pessoa vai lá, abre um CNPJ e vira empresário. Agora, um empreendedor ou uma empreendedora exige conhecimento. A pessoa precisa buscar, ela precisa ir atrás de informação. E cada vez mais está ficando mais fácil, né? A pessoa buscar caminhos que sejam um Sebrae, tem cursos gratuitos, que a pessoa pode buscar informação para poder iniciar o próprio negócio. E esse conhecimento é necessário. Muitas empresas elas fecham mesmo antes de completar 5 anos, né? Por quê? Bom, primeiro porque, assim, da média 80% das empresas que fecham, né, nos primeiros 5 anos. Hoje, eles praticamente consideram uma empresa mesmo quando ela tem pelo menos 3 anos e meio de vida, que é realmente considerada assim, bom, temos uma empresa no Brasil, né? É somente que use no Brasil. Então, o que acontece? As pessoas, elas fecham o negócio muito cedo porque elas não se preparam. Primeiro, o conhecimento que a gente disse, elas não se preparam para aquilo. E quando elas começam, elas têm falta, às vezes, de capital. Eu vi uma pesquisa que diz, que foi feita pelo Sebrae, 7% das empresas, elas fecham por conta de falta de lucro. 20% elas fecham por falta de capital financeiro, capital de giro. Agora 50%, que é o mais impressionante, Daniela, que fecham por falta de não saber se dava lucro ou prejuízo ao próprio negócio. Então, é onde a gente vê que é a falta do conhecimento que a gente disse, né? Porque a pessoa ela tem um negócio e ela não sabe precificar, ela não sabe se o negócio dá lucro ou não. Às vezes ela vai num caminho de outras empresas, ela quer se igualar às outras empresas. Esse produto se vende a X no mercado. Mas, às vezes, a empresa que vende o produto por aquele valor específico, ela já tem todo um custo reduzido pelo tamanho dela, pela estrutura. Então, você tem que saber o momento do seu negócio para você poder ter esse tempo de sobrevivência. Então, principalmente, saber precificar e saber se você tem lucro ou prejuízo naquela operação. O MEI ele veio para facilitar a vida dos empreendedores? Muito. O MEI, assim, acredito que foi um dos melhores caminhos já que o governo deu início, foi através do MEI, porque isso facilitou muito a pessoa poder iniciar. Porque o MEI, primeiro, ele não exige você de ter uma contabilidade, um contador. Claro que se você puder ter,
maravilha. Mas você entrando no Google e colocando lá, abrir um MEI, microempreendedor individual, ele já vai te dar acesso fácil. E até aconselho as pessoas a tomarem cuidado, porque não tem custo para abrir um MEI. Existem sites que eles colocam um caminho onde você precisasse de alguém, te gera um custo, às vezes um custo de 150, 200 reais, mas esse está indo para algum contador ali, alguma coisa, e não há essa necessidade. Quais os benefícios de abrir o MEI? Primeiro, ele tem essa facilidade, não precisa da contabilidade. Ele vai lá, abre o CNPJ dele e dá início. Escolhe os quinais que se adaptam ao, né, ao negócio que ele está iniciando e inicia. E também ele tem uma isenção de imposto até um faturamento X. Se eu não me engano, hoje está na faixa ali de 88 mil por ano. Ou seja, a pessoa pode ter ali um faturamento bem interessante até poder ter uma estrutura que ela fala, agora eu vou para o ME, eu vou para o microempresário, microempreendedor, que é onde eu consigo colocar, que eu coloco com a contabilidade e dou início a um negócio assim, não posso dizer mais profissional, mas sim de maior valor agregado, né, no mercado. Que tipo de negócios podem ser formalizados através do MEI? Olha, é muito assim, existe uma mudança muito constante no MEI, né? Mas eu vi, por exemplo, uma pesquisa que diz que só aqui no Ceará abriu em 2022 107.322 empresas e 60% dessas empresas são de prestação de serviço. Então, e 40% delas eram MEI. Então, nós vemos que tem essa facilidade hoje, através do MEI. Claro que você precisa identificar se realmente aquilo que você vai fazer, aquela sua função, ela se encaixa dentro do MEI. Hoje o MEI ele é para quem está iniciando. Então, se você já tem um capital, você já pode começar um negócio mais robusto, você pode ir para a microempresa, iniciar. Agora, o MEI ele vai entrar ali para a pessoa que ela quer começar um trabalho, às vezes, da própria casa. E ela pode iniciar facilmente, né? Um comércio ali de alguma coisa. Tá certo. Qual é hoje, o papel do empreendedorismo para a economia do país? Olha, eu diria assim, é difícil a gente colocar algo como o principal, né? Mas a gente sabe que o empresário, ele gera emprego. Então, quando você gera emprego, você coloca mais renda no mercado. Se você coloca mais dinheiro movimentando no mercado, você movimenta mais dinheiro, movimenta a economia. Então, tudo que você fala de empreendedorismo tem que ser, sim, estimulado, por conta de que ele vai gerar mais emprego. Porque é natural, a gente cresce no mercado, a gente cresce como empresário e a gente vai precisar de mais mão de obra, que é um grande desafio, inclusive, né, dos empreendedores. Só que isso vai fazer com que as pessoas queiram se especializar mais, entrem num negócio, numa empresa e elas cresçam. E como mais elas cresçam, elas conseguem criar mais faturamento. Se a gente tem mais emprego, a gente tem mais dinheiro no mercado. Mais dinheiro no mercado, automaticamente se consome mais. Se consome mais, gera mais emprego e mais empresários e a economia gira, né? Vai girando assim, né? Hoje o mercado de trabalho ele não consegue, né, absorver todo mundo. Então é preciso empreender para muita gente ter renda em casa. E a cada ano só cresce o número de pessoas que empreendem, o número de pessoas que abrem o MEI. A que você atribui isso? Realmente é esse? É a falta do mercado, de não conseguir receber todo mundo? É aquela mãe que não pode trabalhar porque precisa dar conta de casa, dar conta dos filhos? Isso é muito interessante a pergunta que você falou, até vou aproveitar o encaixe que você falou da mãe, né? Eu vi um pesquisa também dizendo que 62% das pessoas que empreendem no e-commerce hoje são mulheres. E eu acredito que uma das causas pode ser essa, né? Elas querem ter mais tempo, às vezes, com a família, com os filhos, no cuidado, né? com a família. Então, com isso, automaticamente ela vai para o mercado digital, que é um mercado também que tem crescido muito, né? Então, com isso, a gente vê que, assim, esse é um dos motivos. Agora, claro que, através hoje das redes sociais, as pessoas têm interagido mais com outros tipos de pessoas. Porque antigamente nós éramos estimulados somente pelos pais, que às vezes tinham um emprego, falavam, você arruma um emprego, você, né, ter sua vida. E hoje elas veem outras pessoas na internet que empreendem, que têm uma certa liberdade, e elas falam, eu quero ter essa liberdade, né? Então, com isso, elas buscam através de empreender. Claro que empreender no início não te dá essa liberdade, como as pessoas acreditam, né? Que você vai começar a empreender, pronto, eu sou meu próprio chefe e agora eu posso fazer o que eu quiser. E não é bem assim, né? Existe muito esforço, muito trabalho, mas sim, se a pessoa tiver uma continuidade, como qualquer coisa, ela consegue criar uma condição financeira onde ela vai colocando, obviamente, pessoas capacitadas, aonde que você falou. Então, a gente, quando cresce a empresa, a gente precisa de mais pessoas capacitadas para trabalhar nela. Então, o mercado não deixa de exigir que as pessoas se capacitem.
né? Seja para ter o próprio negócio ou para trabalhar numa empresa, você precisa buscar esse conhecimento. É isso aí, tudo passa pelo conhecimento, pela capacitação. Exato, sempre. Eliel, muito obrigada pela participação aqui no Direto da Redação, seja sempre muito bem-vindo. Por hoje é só, muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.